Desde 2009 começou aqui uma linha de pesquisa que tinha o objetivo de avaliar o efeito do processamento industrial de alimentos na saúde. Então começou com um ensaio, assim, um comentário bem breve do professor Carlos Monteiro numa revista nacional, e a partir disso a gente começou a fazer várias pesquisas nessa linha, assim. Então, com os dados de pesquisa da POF, que é coletada pelo IBGE a cada 5 anos, a gente começou a avaliar qual seria a mudança no consumo alimentar da população em relação ao processamento de alimentos, ou seja, se a gente diminuiu ou não o consumo de alimentos naturais, aumentou o número de alimentos processados, e qual seria o impacto disso na mudança da qualidade nutricional da alimentação, nas prevalências de obesidade e no risco de outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu acho que esse conjunto de pesquisas culminou então no Guia Alimentar na População Brasileira, que usou essa abordagem do processamento de alimentos. Foi lançado em 2014 com a assessoria do Nupens e que foi, acho que, o ponto forte assim, das pesquisas que aconteceram nesses últimos 5, 6 anos. Traz uma nova perspectiva em relação à alimentação, que a gente está mudando, mudou já, né, na minha opinião, essa coisa de a gente olhar a alimentação saudável só para a questão do nutriente, e de carboidrato, proteína, calorias, gordura, para a gente pensar nos alimentos que a gente consome, afinal a gente come alimento e não nutriente, e a combinação entre eles, né? E aí, para a gente olhar para os alimentos e a combinação de alimentos, a gente tem que olhar para o nível e a extensão do processamento industrial, que é o que o guia fala, né, sobre os grupos. Quando a gente fala só em nutrientes, a gente perde a informação sobre a estrutura do alimento, né? O alimento, ele não é uma estrutura aleatória, na verdade, ele é um produto que foi feito com intenso controle biológico e evolutivo pela natureza, e aqueles componentes, eles estão ali exatamente porque eles têm uma função juntas, né? Eles interagem entre si. Então não são a mesma coisa que simplesmente pegar vários nutrientes e somar, né? Quando a gente olha só os nutrientes, a gente também perde a informação sobre as refeições, que também são um produto cultural e histórico. Não é à toa que hoje a gente come arroz, feijão, a carne e os vegetais, e que a gente sabe que isso é a alimentação mais saudável que existe. Isso é um produto de acerto e erro de várias gerações, né? E além disso, a gente não falava de nada de modos de comer, né? De como, com quem, frequência, o que isso significa para a saúde, qual o valor simbólico disso. E também naquela época não se falava muito da relação da alimentação com o meio ambiente, que nada mais é do que uma coisa só, né? Quando uma alimentação ela causa um impacto ambiental desnecessário, ela também influencia na nossa saúde. É muito claro que os ultraprocessados são de fato os alimentos que estão entrando para substituir esses alimentos mais saudáveis. E os ultraprocessados são justamente aqueles alimentos que são mais lucrativos, que a indústria faz mais marketing, que a indústria consegue fazer lá uma combinação de substâncias para deixar o paladar e a textura o mais irresistível possível para as pessoas quererem comer compulsivamente. O Guia Alimentar da População Brasileira, se a gente for olhar historicamente, foi um marco positivo do governo brasileiro, porque foi o primeiro guia que não teve participação da indústria de alimentos processados, ou seja, foi um guia feito livre de conflitos de interesses, né? A gente tem hoje na mídia uma quantidade enorme de informações sobre alimentação saudável, revistas, etc. Mas quando a gente vê o conteúdo disso, algumas vezes é um conteúdo que tem conflitos de interesse comerciais, ou que não é baseado em evidências científicas mais recentes.